Olá, paz e bem. Eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre o zelo. Eu acredito que esse atributo de toda a alma temente a Deus tem sido pouco falado, acredito, por N razões modernas, mas eu gostaria de falar um pouquinho com você a respeito de dilatações desse zelo que nós devemos ter com as coisas de Deus. Mas não só com as coisas de Deus que nós entendemos como, por exemplo, a igreja, os sacramentos. Isso deve-se ter zelo, e graças a Deus nos últimos anos se tem falado muito a respeito disso, embora os resultados dependam muito da alma que escuta, né? Da nobreza, da dilatação da alma que escuta. Mas existe uma necessidade também de transbordar esse zelo para o nosso cotidiano. Há uns anos atrás eu fazia uma formação a respeito dos sacramentos e eu me lembro que eu disse assim que a Santa Missa ela nos dá matéria para evangelizar durante os outros dias da semana. Não adianta nada você nutrir-se dos sacramentos, mas depois dos outros dias da semana aquilo não transborda, não acontece um transbordamento dos sacramentos na sua vida, dos efeitos desse sacramento. E é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre o transbordamento do zelo para com as coisas de Deus. Porque se você parar para pensar, tudo o que nós temos vem de Deus. Todas as coisas que nós temos são coisas de Deus. Nada veio por nosso próprio benefício ou por nosso próprio empreendimento. Por mais que você se esforce e eu me esforce, tudo o que nós temos veio da providência, veio da abundância da graça divina. E quando nós pensamos dessa forma, absolutamente tudo que nós temos deve ser incluído dentro desse zelo. Antes de tudo, o que é o zelo? É um cuidado especial. Ele é um cuidado que passa longe de ser algo extremista, como é o que as pessoas muitas vezes têm em mente, porque ele está vinculado a algumas coisas, a algumas ramificações que fazem com que ele não chegue a ser esse tipo de atitude. Por exemplo, recentemente você deve ter visto e se tem falado muito sobre a questão do portar-se, da questão de você prestar atenção como é que é a sua casa, como é que é a ordem da sua casa, a ordem das coisas que você faz, a organização do lugar em que você vive, a procrastinação ou não de tarefas pequenas que fazem com que o ambiente em que você viva fica completamente desorganizado, até mesmo a sua ação consigo mesma ou mesmo durante o dia, né? Por exemplo, você passar o dia inteiro de pijama, ou passar o dia inteiro desleixado e só se dar conta disso quando vai sair. Essas coisas estão incutidas, sim, na falta de zelo. Eu me recordo que quando eu era mais nova, eu tive um contato, né, com pessoas que tinham vida religiosa, né, eram religiosas. E moças que tinham tido contato com elas muito tempo. E um dos ensinamentos que eu mais guardei e que elas mesmas se esforçavam para fazer com que cada uma de nós se lembrasse disso era o zelo com as coisas. Porque muitas vezes a gente está tão atarefado que você não se recorda direito onde é que você colocou as coisas, esquece as coisas, enfim, coisas pequenas que não é pecado nem nada. Mas pode ser desleixo, pode ser falta de atenção e pode ser falta de zelo com as coisas, né? Deixar as coisas se estragarem, deixar as coisas se perderem, enfim. E quando eu vi todo esse movimento das moças, eu me lembrei muito dessa época, porque isso muda muito a forma como nós vemos o nosso cotidiano. Ver que as coisas de Deus não estão só na igreja. As coisas de Deus são absolutamente tudo o que nós temos. Nós somos só administradores dessas coisas. E aí cabe
Um dos textos que mais são lidos lá no Instagram e também no plano de vida espiritual, nós temos um ciclo próprio para a organização. E existe um texto lá que é muito interessante. O texto é assim: e se Jesus viesse à sua casa ou trabalho? E se Jesus viesse à sua casa para passar um dia ou dois? Se ele viesse inesperadamente, eu me pergunto o que você faria. Ah, eu sei que você daria a esse convidado tão honrado o melhor cômodo. Toda a comida servida seria a melhor e você diria a ele que recebê-lo e servi-lo em sua própria casa é uma alegria sem comparação. Mas quando você o ver chegando, irá encontrá-lo na porta com os braços estendidos em boas-vindas ao seu visitante celeste? Você precisaria trocar de roupa antes de deixá-la entrar? Ou esconder algumas revistas e colocar a Bíblia onde ela deveria estar? Você desligaria o rádio e esperaria que ele não tivesse ouvido o que estava tocando? Você esconderia sua música mundana e abriria alguns livros de hinos? E eu me pergunto, se o Salvador passasse 1 ou 2 dias com você, você continuaria fazendo as coisas que sempre fez? Diria as coisas que sempre diz? A vida para você continuaria como no dia a dia? A conversa da sua família manteria o ritmo habitual? E você acharia difícil, a cada refeição, dizer uma oração à mesa? Você cantaria as mesmas músicas que sempre cantou e leria os livros que sempre lê? E o deixaria ver as coisas nas quais sua mente e espírito se alimentam? Ou você talvez mudaria seus planos por apenas 1 ou 2 dias? Você gostaria que ele conhecesse seus amigos mais próximos ou esperaria que eles ficassem longe até que a visita terminasse? Você ficaria feliz por tê-lo na sua casa para sempre ou você suspiraria com grande alívio quando ele finalmente fosse embora? Talvez seja interessante saber o que você faria se Jesus Cristo passasse algum tempo com você. Esse trecho é um trecho que está no Plano de Vida Espiritual, foi escrito por Louise Blanchard e foi traduzido pela Mariana, do Conservador e Feminina. Já falei isso para vocês, é um Instagram, passa lá para ver o material que também ela produz. Neste ciclo, nós então falamos muito a esse respeito da questão da casa. E é interessante porque o texto fala de um visitante, né? Mas se nós somos cristãos, na verdade a casa é dele. Nós só estamos administrando. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco hoje. Que eu gostaria que você tivesse um pouco mais de atenção a esse respeito. Todos nós estamos nos empenhando muito. Eu acredito nisso para melhorar. E esse é um ponto que não deve passar despercebido. Muitas vezes a gente desempenha muitos trabalhos em relação às coisas externas, né, que estão acontecendo na igreja, coisas que, enfim, acabam deixando o nosso coração triste como ovelhas. Mas há de se notar também que nós temos uma grande responsabilidade com as coisas que Deus nos confiou. E não temos em relação às coisas que Deus confiou a outros. Nós só podemos tomar realmente conta daquilo que nos foi confiado. Esse zelo no cotidiano, ele se divide em 4 pontos específicos. O primeiro seria como sinal de gratidão à providência divina que tudo nos dá e mantém. Então, nós tomamos um papel de administradores, o que faz com que a virtude da humildade cresça bastante. O segundo, em sinal de ordenação, nós a cada dia nos colocamos à disposição para ajustar e nos colocarmos em ordem, segundo a ordem divina. Todas as vezes que você organiza alguma coisa, que você desempenha esse zelo, praticando a diligência, isso é uma forma de replicar a ordem que Deus
mantém o universo. Nosso Deus é um Deus da ordem. Eu falo muito sobre isso no livro Modéstia, o Caminho da Beleza e da Santa Ordem. O terceiro ponto é para demonstrar prontidão. Eu estava a falar com você sobre as irmãs e existe um outro ponto também em quem já conviveu com religiosos sabe que eles podem ter um hábito super velhinho, né? Um hábito de anos, que é a vestimenta dos religiosos, mas estará sempre limpa, embora esteja muito usada. Isso é uma coisa que todo religioso, todo sacerdote e qualquer pessoa que faz algum trabalho com a igreja acaba adquirindo. Isso você também vê nos padres, pelo menos nos que receberam boa formação, você percebe que eles têm esse cuidado. Isso faz parte do zelo, porque quando você está ali alinhado, isso passa uma informação de prontidão. Você está disposto a ajudar os irmãos. Então, esse é um ponto muito importante, independente do ciclo do lugar em que você viva, porque muitas vezes a gente se arruma para mostrar prontidão no trabalho, que é adequado, é o que um cristão deve fazer, obviamente, mas para ajudar estranhos e muitas vezes na própria casa não demonstra isso, ou até em outros ambientes. Então, o objetivo do zelo em relação ao nosso próprio comportamento e portar-se é com esse intuito. E o terceiro, que é o mais importante, é o intuito de apostolado. Eu entendo, às vezes, a visão equivocada que algumas pessoas têm sobre apostolado, porque acreditam que apostolado, hoje em dia principalmente, né? Você abrir uma página na internet, um canal no YouTube, e isso é apostolado. O apostolado não é isso. O apostolado são os atos no dia a dia. As coisas que você se decide fazer e se mantém fazendo. E dentro desses atos está justamente o zelo apostólico, o zelo pela salvação das almas. E uma das coisas que mais tem efeito é o exemplo. Embora nós tenhamos aí muitos discursos que dizem o contrário, não é o que a igreja diz e nem o que os santos fizeram. O zelo, ele é exercido numa atitude de exemplo para os irmãos, não de superioridade, mas simplesmente de que é possível fazer. É possível viver o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos mandou viver. E isso é fácil ver nos textos de São José Maria Escrivá. Como vocês sabem, eu gosto muito desses textos e tem alguns que eu gostaria aqui de comentar com você para dar base a isso que eu estou a falar. Eu vou falar 3 pontos. O primeiro é do livro Caminho, ponto 934. Caso você nunca tenha lido algum livro de São José Maria Escrivá, eu indico fortemente. O zelo é uma loucura divina de apóstolo que te deseja e que tem estes sintomas: fome de intimidade com o Mestre, preocupação constante pelas almas, perseverança que nada faz desfalecer. Então, os 3 pontos do zelo são intimidade com o Mestre, preocupação com as almas, perseverança que nada faz desfalecer. Veja que há uma distinção do zelo com as coisas do nosso cotidiano diferente de, por exemplo, toque ou alguma coisa que faz com que você tenha uma fissuração por ordem. Não, porque não tem nada a ver conosco somente. É uma ordenação que leva a transbordar em benefício aos outros. Nos faz equilibrarmos-nos para poder ajudarmos os irmãos. Isso é um ponto muito importante. Muitas vezes nós temos a tendência de querer ajudar os irmãos sem antes ajustar a vida. No outro ponto, que é o ponto 793 do mesmo livro Caminho, ele diz: proselitismo é o sinal certo de zelo verdadeiro. Proselitismo é o impulso, é o esforço a uma prática de apostolado. E por fim, no livro Sulco, no ponto 209, ele diz: fizeste-me sorrir,
porque te entendo muito bem quando me dizias: fico entusiasmado com as possibilidades de ir às novas terras, para abrir brecha, talvez muito longe. Preciso averiguar se há homens na lua. Pede ao Senhor que te aumente esse zelo apostólico. É interessante porque aqui ele faz uma brincadeira, né? Porque onde há homens há espaço para evangelização. Esse é um ponto importante desse aspecto do zelo, que eu acho que muitas vezes acaba passando despercebido em quem vê muitas vezes o esforço de algumas pessoas nessas práticas e não entende exatamente por que isso é tão importante. É importante porque é obra de evangelização. É obra de prontidão, de ordenação e ato de gratidão. Porque tudo que temos vem de Deus e ordenar a vida é também uma forma de evangelizar. Acredito que também seja interessante falar sobre o capítulo do zelo que existe no livro O Ideal da Alma Fervorosa. Já falei muitas vezes sobre esse livro e existe um capítulo todo a respeito do zelo e é um dos capítulos que ele está mais audacioso em falar sobre as almas. Ele diz o seguinte: as almas perfeitas exercem também uma poderosa influência e algumas almas ardentes podem ganhar para o bem um grande número de almas dóceis. Não comparou Jesus o reino do céu ao fermento que uma mulher acrescenta a 3 medidas de farinha e que faz crescer a massa? Os 12 apóstolos foram esse fermento e bastaram para converter o universo. Há, entretanto, certas almas que exercem pouca influência. São almas moles e inertes, que não fazem nem bem nem mal, ou almas fracas e covardes, que não ousam lutar contra o pecado, nem trabalhar para dilatar o reino de Deus. Tais almas faltam a um grave dever e, se receberem grandes graças, incorrem numa terrível responsabilidade. Não declarou Jesus que toda figueira estéril será amaldiçoada? Eu indico muito a leitura desse livro caso você ainda não tenha lido, O Ideal da Alma Fervorosa. Ele é fundamental para compreender o caminho que nós trilhamos aqui nesse apostolado, porque nós estamos num mundo muito difícil de se falar sobre o verdadeiro fervor, não que nós já tenhamos alcançado, mas essa vivência de viver o caminho da virtude, que é o caminho do meio, mas não é o caminho do mais ou menos. Espero que tenha sido útil e benéfico, edificante. Paz e bem. Até a próxima. Tchau, tchau.